Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quarta-feira, 14 de novembro. Essa é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Prefeitos vêm a Brasília pedir ajuda financeira. Representantes do governo virão ao Senado explicar causas de apagões. Senado ouve governadores sobre MP que reduz tarifas de energia elétrica. E Comissão Mista de Mudanças Climáticas quer saber os planos do governo para atingir metas de redução de emissões. Agora, no Senado em Dia. As perdas de arrecadação e as contas que não fecham fizeram milhares de prefeitos virem a Brasília pedir a ajuda do governo federal. Eles participaram de um encontro ontem no Senado. 1.500 prefeitos vieram ao Senado em busca de apoio. A Confederação Nacional dos Municípios estima que 3.000 prefeituras vão ter problemas para fechar as contas este ano. O motivo? Mais despesas como o aumento do salário mínimo e menos repasse de recursos federais. O problema hoje dos atuais prefeitos é que eles deveriam pelo menos ter acesso a recursos para poder fechar suas contas. A isenção do IPI para carros e eletrodomésticos provocou uma queda de R$1,5 bilhão no Fundo de Participação dos Municípios. O reajuste do salário mínimo aumentou em R$1,4 bilhão a folha de pagamentos. Já a isenção da CID, Imposto sobre Combustíveis, retirou quase 600 milhões dos municípios. Para que a economia fosse incentivada em frente a essa crise internacional da economia mundial, o governo brasileiro lançou mão de uma série de medidas, todas elas desonerando a produção. Só que quando desonera a produção, quem perde muito é quem está na ponta, são os municípios. Com a falta de recursos, os prefeitos tiveram que cortar o orçamento. As áreas mais afetadas foram a saúde, a comunicação e o desenvolvimento urbano. Mesmo assim, segundo eles, falta dinheiro. Na Prefeitura de Formosa, interior de Goiás, os repasses federais representam 70% do orçamento. Acho que somos pessoas de bens, né? Administramos o melhor possível as nossas cidades e precisamos que esses repasses venham para que a gente possa fechar. Porque eu considero, por exemplo, que eu não tenho culpa. Se o salário mínimo sobe, tudo sobe, mas a arrecadação não sobe, não tem como acompanhar. Se os prefeitos não fecharem as contas, descumprem a lei de responsabilidade fiscal. Eles podem ser alvo de processo na Justiça com penas de até 4 anos de prisão e multa. E não é só isso. Com as contas rejeitadas, os prefeitos ficam inelegíveis por 8 anos, de acordo com a lei da ficha limpa. Eles pedem que o governo federal reponha as perdas e conseguiram o apoio dos parlamentares. É o dinheiro que a União tirou do cofre do município, sem pedir licença para os municípios, era dinheiro deles. Os prefeitos também querem a sanção, sem vetos, da lei que distribui os royalties do petróleo entre produtores e não produtores. Por causa dessa reivindicação, há 3 anos, os municípios do Rio não participam da confederação. Nós vamos receber em torno de 80, 90, 100 mil reais. 100 mil reais por mês, né? Um aumento, o prefeito vai poder pagar suas contas. O petróleo é uma riqueza de todo o povo brasileiro. Não pertence a 2 ou 3 estados, nem 4 ou 5 municípios. Como tal, nós temos que garantir que essa riqueza seja distribuída de forma efetiva para estados e municípios. No fim do dia, os prefeitos foram recebidos pelo presidente do Senado. Sarney também apoia a sanção da lei dos royalties do petróleo sem vetos. O projeto que saiu do Senado foi um projeto negociado, não só entre os estados, como também com a Câmara dos Deputados. O projeto está bom e ele serviria muito bem para apaziguar essa questão dos royalties. O presidente José Sarney participou ontem no Palácio do Planalto do lançamento do programa Mais Irrigação. O projeto do governo federal tem como objetivo estimular a produção agrícola, principalmente em áreas do semiárido. De acordo com o ministro da Integração Nacional, o programa contempla investimentos na agricultura e na infraestrutura de irrigação. O objetivo é promover o desenvolvimento regional. A meta é levar água para 538 mil hectares do semiárido, distribuídos por 16 estados do país. Já nos próximos 2 meses, o Mais Irrigação vai usar 5 mil carros-pipas para levar água a cerca de 1.200 cidades atingidas pela seca. O que queremos é aperfeiçoar a ocupação agrícola. É preciso reduzir
a baixa produtividade e é preciso reduzir a ociosidade que muitas vezes ocorre em perímetros públicos irrigados. Participaram da cerimônia de lançamento do Mais Irrigação várias autoridades, entre elas o presidente do Senado, José Sarney. O programa vai beneficiar 66 projetos na área de produção de biocombustíveis, carne, leite e frutas, entre outros produtos. São ações que procuram incluir o pequeno e médio produtor. Se a gente tiver investimentos sólidos, seguros, como esses que o ministro acabou de mostrar aqui, onde a gente possa realmente acreditar e crescer, sem dúvida nenhuma, vai trazer um grande desenvolvimento para essa região e vai diminuir em muito essa desigualdade social. A presidente Dilma Rousseff destacou o uso de parcerias público-privadas nos projetos de irrigação. O governo vai investir 3 bilhões de reais e os empresários 7 bilhões. Nós queremos, sinteticamente, um bom formato de negócio, rentável, com boa gestão, cooperação eficiente, com exploração racional, tanto da água como da produção agrícola. E queremos tudo isso transformado numa produção competitiva. Os estados querem ser indenizados pela perda de recursos com redução da tarifa de energia. Para baixar a conta de luz, o governo federal precisa renovar as concessões do setor elétrico. 2 medidas provisórias sobre o assunto tramitam no Congresso. Ontem, governadores foram ouvidos pela comissão mista que analisa um dos textos. Governadores estão preocupados com a medida provisória 579. Com ela, o governo federal quer baixar a conta de luz. Em média, 16% para as residências e 28% para o setor produtivo. Mas com isso, só o estado de Minas Gerais alega que deixará de arrecadar 500 milhões de reais ao ano de ICMS. O estado de São Paulo vai perder 1 bilhão e 200. O estado do Rio de Janeiro também 500 milhões. A perda dos estados foi estimado em cerca de 5 bilhões de reais pelo secretário de Aníbal. É um valor expressivo, que significa, é claro, sempre uma perda para os serviços públicos de responsabilidade dos estados. Para diminuir a conta de luz, o governo abriu mão de 2 tributos e estabeleceu remunerações menores para as concessionárias de energia. A maior parte delas controlada pelos estados. Essa inadequada remuneração, com certeza, vai significar uma confiabilidade menor. E até me permitiria, senador, que nós temos grande risco de aumentar a probabilidade e a chance de apagões. Os estados pedem compensações, defendem a redistribuição dos impostos e dizem que, para baixar a conta de luz, a União deveria contribuir mais. Que o governo federal faça a compensação através da sua contribuição do Confins, que reduza a sua... entre também nessa conta junto com a gente. O presidente da comissão e líder do PT na Câmara diz que o governo já fez a parte dele. Aqueles que não querem a renovação da concessão, que devolva, como está na lei. O governo não está pedindo nada. O governo está fazendo a parte dele, reduzindo impostos, aquilo que acha que é possível, e ao mesmo tempo está definindo novos parâmetros da concessão. Essa foi a 3ª audiência pública realizada pela comissão, que já discutiu o tema com empresários do setor e especialistas. Nesta quarta-feira, o relator vai ouvir representantes do governo federal. A medida provisória vence em fevereiro. Nós vamos aprimorar a medida provisória sem ferir de morte a medida provisória, sem mexer exatamente nesse aspecto que é a redução do custo da energia. A audiência pública de hoje sobre a MP 579 está marcada para logo mais às 10 horas. Também está marcada para as 10 horas a Comissão de Constituição e Justiça. Quem traz informações sobre a pauta da comissão é o repórter Hermes Coelho, que está ao vivo no Túnel do Tempo daqui do Senado. Bom dia, Hermes. Bom dia, André Ricardo. Na pauta da reunião da Comissão de Constituição e Justiça desta manhã constam 9 itens. Entre eles, um projeto de lei de autoria do senador Pedro Tax, que quer punir agiotas por crime de tortura quando eles cobrarem dívidas por meio de violência ou grave ameaça. O relator da matéria na comissão é o senador José Agripino. Outro projeto de lei que deve ser votado esta manhã é de autoria do senador Lobão Filho e autoriza o governo a readmitir serviços
servidores públicos exonerados durante o governo Collor. O relator da matéria na comissão é o senador Flecha Ribeiro. Além disso, deve ser votada a proposta de emenda constitucional de autoria do senador Paulo Bauer, que propõe que o governo indenize proprietários de terras demarcadas como indígenas que tenham títulos de propriedade anteriores à promulgação da Constituição de 88. O relator da matéria na comissão é o senador Luiz Henrique. André. Obrigado, Hermes. E a Comissão de Ciência e Tecnologia tem reunião marcada para daqui a pouco às 9 horas. Entre os itens da pauta está o projeto para dificultar o comércio de pornografia infantil e jogos de azar. A proposta proíbe empresas de cartões de crédito e débito de autorizarem transações pela internet dessas atividades. Senadores querem que o governo explique no Senado as causas dos apagões. A decisão foi tomada ontem na reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. Os senadores aprovaram também 2 projetos que concedem deduções no imposto de renda. Um dos projetos permite descontar do imposto de renda da pessoa física as doações a instituições públicas de educação básica e superior. O objetivo é contribuir para a melhoria da qualidade do ensino e da infraestrutura escolar. Nesse caso, devem ser observados os mesmos limites previstos para pagamentos de despesas com instrução, no valor anual de R$ 3.091. Já a outra proposta prevê o abatimento do valor da contribuição previdenciária oficial, paga em nome de dependente que ainda não possua rendimentos. O desconto seria de até 6% do total de rendimentos tributáveis do contribuinte. É uma forma de ampliar a cobertura da Previdência e atender pessoas que não tenham como se manter e, portanto, terceiros fariam essa contribuição. São matérias importantes, vão tramitar na Câmara dos Deputados e a gente espera que possa haver a aprovação beneficiando milhares de brasileiros. As matérias, no entanto, correm o risco de serem vetadas, pois não prevêem o impacto que o abatimento pode ter nos cofres públicos. A dedução de imposto de renda não impacta só o governo federal. 50% do imposto de renda vai para estados e municípios. Então essa é uma matéria que precisa efetivamente ser calculada para ver a amplitude desse impacto e se há a possibilidade efetivamente da sua implementação. Os senadores aprovaram ainda requerimento para que o ministro interino de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, compareça ao Senado para debater os recentes apagões em diversas regiões brasileiras. A audiência está marcada para a próxima terça-feira, dia 20 de novembro. A Comissão Mista de Mudanças Climáticas está ouvindo representantes do governo para saber como o país pretende atingir as metas de redução de emissões assumidas até 2020. Elas chegam a 39%, de acordo com o compromisso firmado na Conferência das Partes da União em Copenhague, na Dinamarca, em 2009. Ontem foi a vez do plano setorial voltado para a indústria. Segundo os representantes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a primeira fase do plano de mitigação na indústria vai focar áreas consideradas sensíveis na emissão de gases de efeito estufa, exemplos do alumínio, cimento, papel e celulose, química e vidro. O plano prevê uma redução de 5% nas emissões projetadas até 2020, que estão estimadas em 308,2 milhões de toneladas de carbono. Em relação à indústria siderúrgica, o coordenador de desenvolvimento sustentável do Ministério, Demétrio de Toledo, explicou que o Brasil vem utilizando carvão vegetal na produção de ferro gusa, o que, segundo ele, neutraliza grande parte das emissões. Um dos desafios do plano de mitigação seria aumentar a utilização de carvão vegetal a partir de madeira de origem legal e aumentar as áreas de florestas plantadas. Para isto, foi anunciada uma parceria com o Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente, com o foco na origem da madeira, que a gente considera importante, a gente não pode vender um aço que a gente diz que é verde ou com baixa emissão de carbono se ele vem de uma madeira não sustentável, de uma madeira ilegal. Então, o Ministério do Meio Ambiente ficaria com o foco na origem da madeira e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio com o foco na modernização do processo industrial. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.